Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant. Nesse vídeo eu quero falar sobre o paradoxo de Banach-Tarski. E eu tô falando desse paradoxo porque nos vídeos anteriores a gente está falando que quando a gente vai trabalhar nos reais, né? Então quando o nosso espaço amostral vai ser os reais, a nossa sigma álgebra, né? Então a gente sempre tem lá um ômega e aí tem uma sigma álgebra, que a gente já falou até agora que isso aqui chamam measurable space, sendo que esse aqui é o espaço amostral e esse aqui é o meu espaço de eventos, onde essa sigma álgebra, se você não assistiu, assistiu outro vídeo lá explicando o que que é, mas ela é formada, é um conjunto de conjuntos, sendo que esses conjuntos que estão lá dentro desse conjunto aqui, que ele é um conjunto de conjuntos, os conjuntos que estão lá dentro são subconjuntos de ômega, são eventos de ômega. E aí a gente disse que, às vezes, eu posso trabalhar com a minha sigma álgebra o 2 elevado a ômega. A gente viu que a sigma álgebra mais magrinha que existe, a mais simples que existe, ela só tem dois elementos, o vazio e o ômega. E a gente viu que a sigma álgebra mais rica, que é aquela que tem todos os possíveis subconjuntos de ômega, é a sigma álgebra formada pelo conjunto das partes de ômega, ou chamado power set. Essa aqui, né, que a gente usa uma letra P, P bonitinho assim, script P, né, para representar o power set. Aí eu tenho todos. E eu falei que quando a gente está trabalhando com a medida de Lebesgue, que eu expliquei no vídeo anterior, quem é a medida de Lebesgue, que ela generaliza o conceito de comprimento, de área, de volume, né, para os reais, ou R2 ou R3. Então, quando a gente está trabalhando com a medida de Lebesgue, existem outras medidas também que vai dar problema. É que essa daqui é uma medida que está muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Todo mundo mede comprimento das coisas, todo mundo mede área das coisas, todo mundo mede volume das coisas, e aí em cima dessa medida você vai colocar ainda densidade, vai medir massa, vai medir carga, enfim. Então a medida de Lebesgue não vou falar que é a mais importante, mas tá entre as mais importantes, né? Com certeza. Se fosse falar só para falar uma, eu falaria essa aí. Então a medida de Lebesgue tem outras são importantes, counting measure também é importante, né? Super importante, mas a medida de Lebesgue ela é super importante. E quando eu estou usando a medida de Lebesgue, eu quero medir comprimentos aí, a gente trabalha, né, com o nosso domínio, é a reta dos números reais, então meu ômega aqui vai ser os reais, eu gostaria de pegar todos os subconjuntos possíveis dos reais e colocar lá 2 elevado a R. Só que eu não posso, né? Eu queria pegar todos os subconjuntos possíveis que existem lá nos números reais. E o que a gente vai querer fazer com esse negócio aqui? A gente vai querer meter uma medida, lembra? A gente aprendeu sobre medida, que quem é o domínio, né? Quem aparece em cima de quem que eu vou aplicar a minha medida? Os conjuntos que estão na sigma álgebra. Se for uma medida normal, ela vai do zero até o infinito, já expliquei, esse aqui é a reta estendida, né, semi-reta dos reais estendida, ou se for uma medida de probabilidade, vai do zero até o 1. Mas o ponto é, eu vou querer colocar meus eventos aqui. E a pergunta é, tá, dependendo do caso, se eu estiver falando de um espaço onde o meu espaço amostral é finito, ou ele pode até ser infinito, mas ele é contável, tá, daí eu posso usar o conjunto das partes. Só que, por exemplo, no caso quando eu estou falando da medida de Lebesgue e quando eu estou falando da reta dos reais, eu não posso usar todos os subconjuntos. Mesmo se eu estivesse falando da medida de Lebesgue, isso aqui que eu estou falando, ó, e tivesse me reduzido ao intervalinho 0,1, só quero medir coisas no 0,1, tá bom? Valeria igual.
Não precisa ser só nos reais. Isso que eu estou falando, se fosse só no 0,1, já daria problema, tá? Estou generalizando aqui, pega os reais. Então eu não posso pegar todos os subconjuntos que existem nesse cara, porque ele aqui é um infinito incontável. Então se eu pegar todos, vai dar um problema. Vai continuar sendo uma sigma álgebra? Vai, porque ela vai obedecer, né, esse conjunto de todos os subconjuntos que existem, ele vai obedecer aquelas propriedades. O todo tá lá, se um cara tá, o complementar tá, porque tá todo mundo, né? Se vários caras estão, a união tá, porque como tá todo mundo, então vai obedecer naturalmente àquelas três propriedades. Então ele é uma sigma álgebra. Só que eu não vou colocar aqui. Então, quando eu definir uma medida, pode a sigma álgebra pode ser o power set? Pode, mas não necessariamente é. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar uma situação que não pode ser. Então, no caso dos reais, quando eu estiver usando a medida de Lebesgue, eu tenho que usar, não posso usar essa sigma álgebra, eu tenho que usar a sigma álgebra de Borel. E por que que eu tenho que usar a sigma álgebra de Borel? Porque você pode provar que só tem, aí tô te contando, tá? Eu não vou fazer isso. Que só tem uma medida que, se eu quisesse falar aqui, por exemplo, o comprimento do segmento 0,1, eu gostaria que esse cara tivesse medida 1. Então, imagina que eu estou procurando uma medida que, além das regras que uma medida tem que obedecer, né? Que o vazio tem medida 0 e que a medida, se eu pegar conjuntos disjuntos, a medida da união é a soma das medidas. Só que vamos supor que eu quisesse impor ainda que um segmentozinho do 0,1 tem comprimento 1, ou se fosse uma área 1 por 1 tem área 1, ou se fosse um cubinho 1 por 1 por 1, eu gostaria que esse cara tivesse volume 1. Então imagina que eu estivesse procurando essa medida. E eu gostaria muito que saísse a medida de Lebesgue. Só que aí a hora que você tenta provar que a medida de Lebesgue pode obedecer aos princípios que uma medida precisa obedecer, aos requisitos que uma medida precisa obedecer, e mais esse cara, você vai ver que é impossível. A medida de Lebesgue não funciona. E aí, e quem que chamou atenção para essa coisa aí foi o tal do paradoxo de Banach-Tarski. Então, o que é o paradoxo de Banach-Tarski? O paradoxo de Banach-Tarski, ele fala o que esses dois, né, são dois matemáticos aí, pesquisadores, enfim, o que eles fizeram? Eles provaram que se você aplicasse a medida de, né, quando você está falando bola euclidiana, você está falando no espaço euclidiano, onde você vai usar a medida de Lebesgue tridimensional, o nosso volume tradicional que a gente usa. Então ele está falando o seguinte, ó, o que o paradoxo faz? E por que é um paradoxo? Né? Porque obviamente isso aqui não é assim que funciona, mas vamos lá. O que os caras mostraram? Eles mostraram que se eu estiver usando a medida de Lebesgue, que você já sabe que a medida de Lebesgue, quando eu tenho um intervalinho, quer seja ele AB, ou quer seja ele AB, ou quer seja ele AB, híbrido, né? Aqui é fechado, aqui é aberto, aqui uma parte aberta, outra fechada, ou assim, tanto faz. A medida de Lebesgue desses conjuntos aqui é sempre B menos A, que é a nossa intuição de comprimento, depois multiplica lá para achar área e volume. Então eles falaram o seguinte, se você usar essa medida, e se você puder medir tudo com essa medida, o que eles estão falando? Ó, se você pegar uma bola, vai lá no supermercado e compra uma bola de boliche. No supermercado não, vai numa loja aí com uma bola de boliche, que é maciça. E aí o que você faz? Você separa ela em vários pedaços. E esses pedaços, você não vai deformar o pedaço, você não vai esticar o pedaço, não vai torcer o pedaço, não vai fazer nada disso. A única coisa que você vai fazer são translações e rotações. Só isso.
Então você vai pegar a bola, vai desmontar ela, corta ela, picota ela, separa ela em vários pedaços. E esses pedaços, a única coisa que você vai fazer é andar para lá, andar para cá e girar os caras. E você vai remontar essa bola. Só que o que eles provaram e por que é um paradoxo? Eles falam, se essa bola tem um volume V, tipo 10 litros, você vai pegar essa bola, eles mostram que se você usar a medida de Lebesgue tridimensional lá, o lambda 3, e separar essa bola em vários pedaços, e pega esses pedaços e junta de novo, eles mostraram que com uma bola você forma exatamente duas iguaizinhas. Tá entendendo o que eu tô falando? Vou ler aqui, ó. In particular, a three-dimensional Euclidean ball, né? Então, uma bola euclidiana no espaço euclidiano que a gente usa aqui, coordenadas cartesianas e tudo, né? Distância igual você está acostumado. Esse é teu mundo, né? Então, se você pegar uma bola no espaço 3D que a gente vive, euclidiano, ela é igualmente decomposta, equi-decomposable, ela é igualmente decomposta em duas cópias dela mesma. É claro que todo mundo sabe que isso é absurdo, né? Senão você pegava um dinheiro, desmonta ele, monta ele de novo e transformava em outro. Ou você pegava uma barra de ouro, porque o dinheiro você vai falar que vai ter que rasgar, então pega uma barra de ouro. Aí você decompõe ela em N pedaços e aí você monta duas barras de ouro iguaizinhas, igual. Entendeu o que é? Ah, mas eu vou deixar vários buracos, vai ter buraco lá dentro. Não, amigos, amigas, você não tá entendendo. Idênticas, duas cópias dela mesma, idênticas. Óbvio que isso não é verdade, senão você fala, porra, então eu vou ficar multiplicando, né? A teoria da multiplicação é geração espontânea, né? Não acontece isso. Então tem algum problema. Qual que é o problema? Na medida que você está usando. E eu vou tentar te explicar. Ó, se eu fosse você e você quiser ver mais detalhes, tem vários vídeos no YouTube. É só você colocar lá Banach-Tarski Paradox. Aí vai ter vários caras explicando. Alguns são mais técnicos, outros menos técnicos. Talvez você consiga entender lá esses vídeos aí. Eu vou te dar a explicação que eu gosto, que nem é uma explicação que explica o paradoxo de Banach-Tarski, porque eu vou te explicar alguma coisa que uma bola viraria meia bola, né? É o contrário do que eles fizeram. Mas vai ser fácil de você entender, com esse meu exemplo, por que se eu usar a medida errado, onde não pode, se eu quiser medir coisa que não pode, dá problema. Eles mostraram que eu vou medir coisa que vai acabar tendo medida, sendo que não era para ter. Eu vou te dar um exemplo ao contrário, só para ilustrar o porquê que uma medida aplicada errado vai dar caca. Então, ó, só vou te contar uma coisa antes. Quando a gente estuda mecânica de fluidos, tem um conceito que é o chamado conceito de partícula fluida. Então, quando você vai medir volume, medir densidade e tudo mais, então a densidade é massa sobre volume. Então, quando eu estou pegando um pontinho do líquido, eu quero saber qual a densidade do líquido naquele ponto. Você poderia falar, é o limite da massinha que tem ali, dividido pelo voluminho que tem ali, com o voluminho tendendo a zero. Só que quando esse volume tende a zero, você começa a entrar dentro do átomo, percebe? E quando você entra dentro do átomo, sem entrar em assuntos de física quântica aqui, poderia, mas não vou. Então, mas vamos pegar a representação tradicional do átomo, né? Então você sabe que o átomo ele tem o núcleo e ele tem lá a eletrosfera. E esse núcleo é quase como se isso aqui fosse 2.000 vezes o tamanho desse cara, com os elétrons aqui. Então você entende que dentro da matéria, a matéria é formada basicamente por buracos. Se você pegar, você já deve ter estudado isso nas suas aulas de química. Então, se você pegar os átomos e olhar lá dentro deles, a maioria do que tem lá é espaço vazio. Você tem o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons,
os elétrons estão na eletrosfera orbitando esse núcleo, só que o tamanho, né, do núcleo versus o tamanho da eletrosfera é tipo a bola de futebol dentro de um estádio de futebol, né? Então a bola de futebol é um negocinho desse tamanho e o estádio de futebol é um negócio 2.000 vezes maior do que a bola de futebol. Então a maior parte da matéria que você vê, se você fosse olhar dentro dela, é espaço vazio, não tem nada. Então se você, no caso de mecânica de fluidos, na hora que você vai definir as propriedades, você não obedecesse o conceito de partícula fluida, então quando você começa a falar da operação matemática, vamos calcular o limite, aí vai ter uma hora que aqui vai ter coisa. Aqui tem, né, delta M, vai uma massinha muito, muito pequenininha, um volume pequenininho, mas se você começar a olhar um monte de buraco aqui, essa conta aqui não vai funcionar. E não interessa, eu não quero olhar dentro do átomo, isso aí não faz sentido para mim. Não adianta eu querer medir coisas em conjuntos que eu não posso aplicar aquela medida, porque a minha teoria não vai funcionar. Você entendeu aqui o exemplo? Se você quisesse medir, então, por exemplo, eu quero falar, eu vou pegar o átomo, então pensa, eu vou pegar o átomo, que aqui é o núcleo, aí eu vou separar o átomo, então como que eu vou separar? Suponha, aí você vai separar o átomo, então você vai pôr os prótons, aí põe os nêutrons lá, aí põe os elétrons, e você vai pôr todos os espaços vazios. Porque você está separando todo mundo, então você vai ter isso aqui, mas entre aspas aí, os espaços vazios que estavam lá dentro. Aí quando eu for juntar todo mundo, eu não preciso juntar esse cara, aí eu junto só o núcleo e pronto, eu vou falar que desapareceu. Então eu vou falar que eu peguei uma bola desse tamanho e consegui compactar numa bola desse tamanho. Lógico, você está aplicando. Então, quando eu media esse volume, eu estou medindo o volume de coisas que dentro do átomo, né? Então, eu estou medindo o volume de uma porção que tem zilhões de átomos lá dentro. Você lembra em química, quando você aprendeu 1 mol do carbono, tem 14 gramas de carbono e tem 6 vezes 10 a 23 átomos lá de carbono? É átomo pra caramba. 6 vezes 10 a 23 é muito átomo, certo? Então, quando eu tô querendo ir para um domínio que as coisas não funcionam, né? Ou seja, eu já tô invadindo o interior do átomo. Quando eu tô medindo o volume, eu não tô preocupado em medir o volume do que tem dentro do átomo mais o do núcleo. Eu tô tratando o átomo como uma unidade, como um objeto único, né? Eu não estou entrando lá na eletrosfera e vendo o que está acontecendo, entrando no núcleo e vendo. É assim que eu tenho que medir. Então, que conjunto que faz sentido eu medir? Não é todo mundo. Eu não posso medir só o núcleo e não posso medir só a eletrosfera e nada disso. Então, a minha teoria vale se eu fizer o quê? A minha teoria vale se eu aplicar as medidas para o domínio correto. Se eu começar a querer medir coisa que não pode medir, tipo o interior do átomo, vai dar errado. Aí você vai falar, não, então eu peguei a bola, medi aqui, deu 10 litros, só que sem perder nada, eu montei uma bola que tem 1 centímetro cúbico. Caramba, mas você desapareceu com as coisas? Como que você fez? Ou podia pensar o contrário, né? Eu saio daqui e vou para lá. Eu pego isso, daí eu junto, agora crio estruturas que dentro delas ela era maciça, mas agora tem um buraco e eu estou medindo isso aqui. Sim, mas você está medindo errado, não é para medir isso então. Né? Então, se eu estou medindo desse jeito, não é para medir só os caras que realmente têm matéria. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é te dar uma ideia do porquê que o paradoxo de Banach-Tarski mostrou que medir coisas com uma medida que vai ser aplicada a um domínio que não funciona, e no meu exemplo aqui eu estou tentando ilustrar que o domínio que não funciona é querer invadir as partes internas lá do átomo, vai dar errado, não pode. Então a nossa teoria de física, de mecânica de fluidos, ela funciona porque a matéria ela é medida como se os átomos, segue o nome, átomo, sem partes.
tá bom? Ele é um cara só, é uma unidade. Só que se você quiser medir dentro, vai dar caca, entendeu? Então, aí, para isso, alguém provou, volta na nossa conversa. Olha, se você quiser usar a medida de Lebesgue, então, de novo, tem medida que eu posso colocar aqui o power set? Tem medida que pode, né? Tem medida que dá certo fazer isso. Tem medida em determinada situação, que em geral vai ser quando você tem coisas contínuas aí, essa medida, e dependendo da medida, enfim, mas essa medida não dá para usar essa medida querendo medir todos os subconjuntos existentes no meu espaço amostral. Eu tenho que reduzir. E no caso da medida de Lebesgue e no caso dos reais, ou se você pegar uma reta, não, um segmento de reta aí, nós vamos aplicar a teoria e ela vai funcionar lindamente se eu usar a sigma álgebra de Borel. Então, quem você lembra lá quem são os conjuntos, quem é a sigma álgebra de Borel? Você vai pegar conjuntos, né, ou intervalos do tipo AB, ou uniões, interseções, diferenças entre esses intervalos. E aí, se você combinar tudo, unindo, intersecionando, né, cada um desses conjuntos aí, quando você interseciona e une, é o chamado um conjunto de Borel. Aí você pega todos, aí o que vai acontecer? Então, você vai obter a sigma álgebra de Borel, que é a sigma álgebra gerada, na verdade, a nomenclatura correta é a sigma álgebra gerada pelos intervalos abertos. Podia ter falado intervalos fechados também, mas abertos também dá certo, de R. Então, você pegar a sigma álgebra, que é gerada pelos intervalos abertos de R, que é o quê? Pega os intervalos abertos e faz todas aquelas combinações lá. Pega o cara, põe o complementar, aí faz as uniões e põe lá dentro também. Então, a sigma álgebra gerada por esses intervalos, que é a sigma álgebra de Borel, ela não tem todo mundo, porque todo mundo, quem tem é o 2 elevado a ômega, seria o 2 elevado a R. Então, esse é o conjunto que tem todos os possíveis subconjuntos dos reais, todos. Mas, aí a minha teoria, eu não vou poder medir. Posso fazer isso? Posso. Vou criar uma sigma álgebra? Vou. Mas eu vou poder medir com a medida de Lebesgue? Não, não vai poder. Por quê? Porque dá caca. E quem disse, tá aí o paradoxo de Banach-Tarski, que ele faz uma coisa virar duas coisas do nada. É uma mágica, certo? Então é óbvio que essa teoria não explica bem a realidade. Então não pode. Então essa teoria funciona bem se aplicar direito. E o que é aplicar direito? Eu posso aplicar a medida de Lebesgue a sigma álgebra de Borel. A todos os conjuntos que estão lá dentro. Ai, Mali, mas aí não tem todo mundo. Sim, não tem todo mundo, mas tem um número gigante de caras que na tua vida você nunca vai encontrar alguém que você precisa e que não está lá dentro da sigma álgebra de Borel. Então a sua teoria vai funcionar lindamente, certo? Então é esse o lance do paradoxo de Banach-Tarski, e por isso que no caso da medida de Lebesgue a gente acaba precisando usar a sigma álgebra de Borel. Fechou? Então, se você quiser mais material sobre isso, procura aí na internet, no YouTube, vídeo sobre o paradoxo de Banach-Tarski. Mas, para as nossas necessidades aqui, isso tá mais do que suficiente. Então, deixe seus comentários se tiver dúvida. Se não, eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.